Então, assim, ela vai ser muito complexa e relativamente curta, né? É melhor do que ser muito grande e enfadonha, ou então muito grande e complexa, né? Então eu vou falar rapidamente sobre um exemplo. Na verdade, é a última coisa que tem na apostila que eu disponibilizei para vocês, que é esse caso especial aí, tá? A gente vai definir uma função especial chamada função delta. Até a gente chama ela delta de Dirac, mas é uma função impulso, tá? Deixa eu ligar a minha outra câmera aqui. Peraí. Bom, a função que eu vou trabalhar hoje é uma função chamada... Vou chamar isso aqui de caso especial. É a função chamada delta epsilon, tá? Essa função delta epsilon x, ela vai ser definida dessa seguinte forma aqui. Ela vale 1 sobre 2 epsilon, por isso que eu coloco um epsilon aqui, tá? Se o módulo de x for menor que o módulo que epsilon, e ela vale 0 caso contrário, tá? Se o x for maior que epsilon. Aqui, só lembrando que essa desigualdade aqui é a mesma coisa de falar que menos epsilon é menor ou igual a x, que é menor ou igual do que epsilon, tá? Como que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é assim, ó. Você tem aqui o eixo x, e aí você pega, por exemplo, qualquer intervalo de menos epsilon até epsilon que seja simétrico, né? Então você pode pegar aqui de menos epsilon até epsilon, né? Se o módulo de x é maior que epsilon, significa que x não está compreendido do intervalo de menos epsilon até epsilon. Então aqui ela vale 0, e daqui para cá ela vale 0. E aí nesse intervalo, a função é constante igual a 1 sobre 2 epsilon. Tá? Essa função é dada dessa forma. Vocês estão enxergando bem aí? Parece que tá meio embaçado. O meu aqui, Pra né? mim tá de boa aqui. Tá de boa. Você consegue enxergar que letra que é essa aqui, ó? Não. Tá. Então tá mais ou menos de boa. Nem eu consigo aqui enxergar. Então, o que acontece? Essa função, na verdade, assim, essa função delta ela pode ser definida de várias formas. Eu preferi definir ela da forma mais fácil possível, tá? Por quê? Porque quando você olhar para essa área aqui, ou seja, quando você olhar para a integral de menos infinito até mais infinito dessa função, repara que ela só sobrevive do intervalo de menos epsilon até epsilon, né? De menos epsilon até epsilon. E aí ela vale 1 sobre 2 epsilon nesse intervalo dx. Você não precisa nem resolver essa integral, porque integral aqui de uma função positiva é base vezes a altura. Como a base vai de menos epsilon até epsilon, e a altura é 2 epsilon, então você tem base vezes a altura. A base é 2 epsilon e a altura é 1 sobre 2 epsilon. Então isso aqui vai ser 1 para todo epsilon maior que 0. Tá? Então o que a gente está querendo, assim, o que significa fisicamente isso aqui? Significa que eu tenho uma função, imagina que isso aqui fosse a temperatura de uma barra. Então quando você integra a temperatura, você tem a energia, você tem o calor dessa barra. Ou então, por exemplo, quando você integra a densidade, você tem a massa. Quando você integra concentração, por exemplo, concentração de sal, você tem a quantidade de sal. Tá? Então, quando você integra essas grandezas, você vai ter a quantidade total
de uma determinada grandeza, né? Calor, massa, ou então quantidade de sal, alguma coisa assim, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou considerar essa função, porque eu vou fazer o epsilon tender a zero, né? Eu vou fazer o epsilon tender a zero, e quanto mais próximo de epsilon de zero o epsilon tiver, maior vai ser essa barra aqui. Depois eu vou fazer o gráfico para vocês verem, tá? Outra coisa importante também dessa função é a transformada de Fourier. A transformada de Fourier dela é relativamente simples, né? O que vai ser a transformada de Fourier? A transformada de Fourier da função delta epsilon de x vai ser a integral de menos infinito até mais infinito da função delta epsilon de x e elevado a i alfa x dx. Né? Só que aí, como essa função está definida de menos epsilon até epsilon, o resto é zero, então você pode escrever isso aqui como sendo a integral de menos epsilon até epsilon de 1 sobre 2 epsilon, né, que é a lei de formação da função nesse intervalo, e elevado a i alfa x dx. Certo? Aí a gente pode lembrar daquela fórmula de Euler, né? Como que vai ser a fórmula de Euler? Eu vou escrever ela aqui embaixo. Vou escrever aqui. A fórmula de Euler fala que i elevado a i θ é cosseno de θ mais i seno θ. Na verdade, eu não vou definir a fórmula de Euler agora. Espera só um pouquinho. E aí, ó, eu coloco 1 sobre 2 epsilon para fora e resolver a integral, né? É melhor não fazer porque é melhor resolver a integral primeiro. Quando você resolve a integral, isso mantém exponencial e aí divide por i alfa, né? E aqui eu vou avaliar de menos epsilon até epsilon. Tá? Então eu coloco 1 sobre 2 epsilon i alfa vezes i elevado a i alfa epsilon menos e elevado a menos i alfa epsilon aqui, tá? É porque aqui, na verdade, eu vou pegar esse i elevado a i θ e vou usar a fórmula de Euler no primeiro, que é 1 sobre 2 epsilon i alfa. Aí aqui vai ficar cosseno de alfa epsilon mais i seno de alfa epsilon menos. E aí, e elevado a menos i θ é como se o menos parasse aqui dentro do θ. Aí o cosseno é par, continua. Né? Cosseno, né? E aqui quando é menos sai para fora. Então isso aqui é cosseno θ menos i seno θ, né? Então aqui vai ficar assim, vai ficar cosseno de alfa epsilon. Aí seria menos, só que com esse menos fica mais, e seno de alfa epsilon. Né? Esses dois caras aqui simplificam, né? Esse simplifica com esse. Então isso vai ficar... Não! Bruno, não é os cosseno que corta? É verdade. Eu cortei errado. Esse corta com esse. Aí vai ficar 2 vezes esse, né? Obrigado. 2i. Aqui vai ficar 2i seno de alfa epsilon. Dividido por 2 epsilon i alfa. E aqui você simplifica, né? O 2 com 2, o i com o i. É bom que o i sempre cancela e você tem só a parte real dessas coisas. Então, ou seja, a transformada de Fourier dessa função delta epsilon de x, ela é seno de alfa epsilon sobre alfa epsilon, tá? É isso que vai acontecer, seno de alfa epsilon sobre alfa epsilon. Então vamos deixar isso aqui guardado também, bem como aquela energia, né? Bom, o que a gente está fazendo? A intenção é igual eu falei para vocês, eu quero concentrar força, eu quero concentrar calor num ponto específico, para a gente trabalhar como se você estivesse pegando uma quantidade de sal e jogando em um ponto de um rio, né? Ou seja, você vai jogar toda aquela quantidade num ponto específico. Então você vem e coloca em cima de um único, vamos pensar assim, você coloca em cima de um único ponto uma determinada força.
Ou então você vem aqui e coloca num ponto só uma quantidade de calor, tá? O que significa falar isso? Significa que a gente vai definir a nossa função ΔΕ, que é a delta de Dirac. O que essa função é? Ela vai ser o limite da minha ΔΕ de x quando o epsilon vai para quando o epsilon vai para zero pela direita. Então isso aqui vai ser, vamos pensar no gráfico dessas funções, tá? Eu vou pegar aqui alguns valores de epsilon. Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Se você pegar um valor grande de epsilon, então de menos epsilon até epsilon, então suponha que você tem uma determinada altura aqui. Então aqui é 1 sobre 2 epsilon. Tá? Se você diminuir aqui o valor do epsilon, aí você vai ter o gráfico da função aqui. E se você colocar um valor bem pequeno aqui, tá? Então o que acontece? Ó? Quanto menor o valor do epsilon, mais próximo de zero tiver o epsilon, maior vai estar a função, né? Então eu vou falar que essa função aqui, ela vale infinito se o x for igual a zero, e ela vale zero se o x for diferente de zero. Tá? Então ela tem um ponto só que ela vale. Só que assim, ela tem uma característica, né? A característica que ela vai ter é que aqui, ó, eu falei que a integral dessa função vai ser 1 para todo epsilon. E eu vou definir a mesma coisa, né? Eu vou falar que a integral de menos infinito até mais infinito de delta x dx é igual a 1. Isso significa que a função tem energia, tá? Essa função tem uma determinada energia, ou seja, ela vale infinito aqui, mas aí quando você integra de menos infinito até mais infinito, isso dá 1. Isso aqui é só uma simbologia, tá? Você não vai trabalhar com essa simbologia porque você não pode operar mais infinito. Você não vai pegar infinito e calcular, sei lá, 2 elevado a infinito. Não existe isso. A gente sempre vai olhar para o limite, né? Então, assim, eu vou trabalhar com uma função um pouco grande aqui, e depois você aplica o limite. Outra coisa também é a questão da transformada de Fourier dessa função. Se você olha, por exemplo, o que vai ser a transformada de Fourier da função delta de x? Vai ser... Qual que vai ser a transformada de Fourier? Vai ser o limite, quando o epsilon tende a zero pela direita, da transformada de Fourier das delta epsilon. Né? Só que essa aqui eu já fiz, né? Isso é o limite, quando o epsilon tende a zero pela direita, seno de alfa epsilon sobre alfa epsilon. Só que isso aqui é um limite fundamental, né? E esse limite fundamental, que é seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero, é 1. Tá? Esse é o limite fundamental. Então, se você quiser usar L'Hopital, derivar em cima e embaixo, do jeito que você quiser, tá? Então, isso aqui dá 1. Então, ou seja, essa função especial que eu defini, que é o limite daquelas epsilon lá, você pode colocar assim, que... Então, a gente define delta de x como sendo, ela vale mais infinito se x for igual a zero, ela vale zero se x for diferente de zero. A integral de menos infinito até mais infinito de delta de x dx é 1. E a transformada de Fourier dessa função também é 1. O fato dessa integral ser 1 não significa que a transformada vai ser 1. Tá? É que nesse caso aqui só coincidiu de serem exatamente a mesma coisa aqui. Tá? Então essa aqui vai ser a função que a gente vai trabalhar. Aí o problema que eu vou trabalhar hoje é um problema que a gente vai usar essas funções.
que é assim. Eu vou pegar um fio infinito. Na verdade, quando eu falo infinito, é que ele é muito grande. Eu não sei qual câmera que vocês veem, mas eu vou pegar um fio infinito e vou aplicar um calor num ponto só. Quer dizer, vou aplicar uma temperatura, né? Essa partícula, ela vai ter o calor 1. Isso significa que quando você colocar ele, automaticamente o fio vai ter calor 1. Isso significa que quando você integrar o fio, essa integral vai dar 1. É como se você pegasse uma pedra bem quente, uma só, e colocasse num fio. Não sei onde vocês estão. É a mesma coisa de você pegar um fio aqui e vir colocar uma pedra bem quente num ponto só. E a gente vai estudar qual que vai ser essa distribuição. E a gente vai ver que essa distribuição é igual à distribuição da distribuição de probabilidade, daquela função gaussiana. Tá? E esse exemplo específico eu consigo mostrar qual que é exatamente a função, ou seja, eu consigo integrar o sistema. Tá? Então, eu vou considerar o problema que é assim. Eu tenho um fio aqui, né? Tem um fio. E aí, nesse ponto específico aqui, no zero, eu vou colocar uma temperatura bem alta, né? Então, ou seja, não é que a temperatura é alta, a temperatura é mais infinito, mas o calor total é zero. Né? É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, vamos supor que você está num quarto, e aí o quarto está a 0 grau, mas no cantinho tem uma pedra e a temperatura dele é muito alta, né? E aí a temperatura média do quarto, ou seja, o quarto inteiro a temperatura é 0. Mas essa pedra tem uma tal temperatura que a temperatura média do quarto é 30 graus, por exemplo. Entendeu? Aí você pensa assim, mas essa pedra está numa temperatura infinita. Mais ou menos isso que vai acontecer, né? Então aqui você tem a temperatura 0, mas aqui nesse ponto você tem uma temperatura muito alta, que faz com que a temperatura média da barra seja 1, tá? Por que 1? Pode ser qualquer número, mas a gente vai trabalhar com mais fácil, né? Então eu vou considerar o seguinte, o que modela esse problema, né? A modelagem desse problema é simplesmente você resolver o problema K da derivada segunda de U com relação a x igual a derivada de u com relação a t, né? E aí, a única condição de contorno que eu tenho é essa aqui. No instante de tempo t igual a zero, a temperatura é dada pela função delta de x, tá? A temperatura é dada pela função delta de x. Então, a gente tem que resolver esse problema aqui. Né? Esse problema aqui vai ser fácil de resolver, porque a maioria das coisas a gente já fez, né? Já calculei a transformada de Fourier, já resolvi algumas integrais, então fica relativamente fácil, tá? Então, vamos lá. A ideia é bem simples, é você aplicar a transformada de Fourier aqui, e usar essa condição de contorno para determinar a constante da EDO, né? Então, aplicando a transformada de Fourier lá em cima, aqui vai ser K vezes a derivada segunda de U com relação a X, e aqui vai ser a transformada de Fourier, a derivada de U com relação a T. Essa constante aqui sai para fora, né? Porque é uma integral, então vai ficar K vezes transformada de Fourier, a derivada segunda de U com relação a X, e aqui vai ser a transformada de U, du, dt. Eu esqueci de falar aqui, mencionar, mas aqui, ó, o X é a posição, né? Então, por exemplo, num ponto X aqui, você vai ter a temperatura U de xt. X é a posição, então o X pertence aos reais, porque eu estou supondo que o fio é infinito, e T é o tempo. Então, eu vou considerar o tempo maior ou igual a zero. Tá? Outra coisa também que eu vou considerar é o seguinte, eu vou considerar que a transformada de Fourier da minha solução, U de xt, é dado por uma função U. Eu tinha que ter escrito isso aqui em algum lugar. Eu vou fazer um rascunho aqui embaixo, que é o seguinte. A transformada de Fourier da minha função U de xt é a integral de menos a infinito até mais infinito dessa função U de xt. E aí o que está variando de menos infinito até mais infinito é o x. Então aqui você tem que colocar e elevado a i alfa x dx. E quando você integrar isso,
O x é variável, que eu estou integrando, então ele desaparece. Então ele vira alfa e o t permanece. Tá? Então eu tenho essa expressão aqui. Só que aí, quando eu aplico a transformada da derivada segunda, eu já vi que isso aqui é menos alfa quadrado vezes a transformada da função, que é u de alfa t. E do lado direito eu tenho a derivada de u com relação a t, sendo que eu estou integrando com relação a x. Então você pode trocar as duas de lugar. Isso aqui vai virar a derivada de u com relação a t. Né? Então, ou seja, basicamente o que eu tenho aqui é uma EDO, a derivada de u com relação a t, mais k alfa quadrado u igual a zero. Essa EDO eu consigo resolver ela. A solução dela é tranquila. Tá? A solução dela é... Eu vou colocar direto. A solução dela é u de alfa t igual a c e elevado a menos k alfa quadrado t. E aí só preciso determinar quem que é essa constante c. Mas a constante c, ela vai aparecer na condição de contorno, né? Porque assim, lembra que a transformada de Fourier de u de xt é u de alfa t. Né? Isso é essa constante aqui, né? Então, se você fizer a transformada de Fourier de u de x0, então isso vai ficar c vezes e elevado a menos k alfa quadrado vezes zero, que é c. Tá? Por outro lado, se você fizer de novo a transformada de Fourier de u de x0, o meu u de x0 é aquela função especial que eu falei, né? Que é um ponto aqui só. Então isso aqui vai ser a transformada de Fourier de delta de x, né? Que é 1. Por isso que é 1, né? Porque aí fica mais fácil. Então, ou seja, a transformada de Fourier de u de x0 é c, e a transformada de Fourier de x0 é 1. Portanto, a minha constante é 1. Ou esse é o mais fácil de tudo. A constante é 1. Isso implica que aquela função u de alfa t é e elevado a menos k alfa quadrado t. Aqui. Essa não é a solução do meu problema. Para determinar a solução do meu problema, eu preciso aplicar a transformada inversa. Né? Aí a transformada inversa vai ser, ou seja, a minha função u de xt, que é a transformada inversa de u de alfa t, é 1 sobre 2π, 1 sobre 2π mesmo, 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, da função, né, u de alfa t, e elevado a menos i alfa x dx, de alfa, tá? Só que aí, isso vai ficar 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, aí eu substituo a minha função que eu achei, né? E elevado a menos k alfa quadrado t, vezes e elevado a menos i alfa x de alfa. O diferencial da aula de hoje é o seguinte, é que eu consigo resolver essa integral. Tá? É um dos poucos exercícios que você realmente consegue exprimir qual que é a solução, ou seja, consegue dar a solução explícita, né? Do que vai ser a solução desse negócio aqui. Bom, aí essa integral, você pode escrever ela assim, ó. Eu vou... Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou usar a identidade de Euler aqui. Deixa eu deixar um cantinho aqui. Isso aqui vai ser 1 sobre 2π. Integral de menos infinito até mais infinito.
e elevado a menos k alfa quadrado t vezes. Aí, esse e elevado a menos i alfa x, eu vou usar essa segunda identidade de ordem, né? Que é o cosseno do ângulo, cosseno de alfa x, menos i seno de θ, né? Que é, no caso, alfa x. Aqui. De alfa. E eu separo a integral em duas, né? Essa integral vai ficar assim, 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, e elevado a menos k alfa quadrado t, cosseno de alfa x de alfa, menos i, aí aqui no caso é i sobre 2π, né? Integral de menos infinito até mais infinito, e elevado a menos k alfa quadrado t, seno de alfa x de alfa, né? Aí aqui tem um esqueminha que é o seguinte, essa integral aqui, o que acontece? Eu estou integrando com relação à variável alfa. Aqui na função e elevado a menos k alfa quadrado t, o alfa está elevado ao quadrado. Então, se eu trocar alfa por menos alfa, vai ficar a mesma coisa. O que significa isso? Significa que essa função é par. E a função seno, a gente já sabe que ela é uma função ímpar. E eu também sei que par vezes ímpar, ou seja, uma função par vezes uma função ímpar, é uma função ímpar. E aqui, como eu estou integrando um intervalo simétrico, aqui tem que tomar cuidado, não é sempre que você pode fazer isso, tá? Mas aqui, como eu estou integrando um integral simétrico e essa integral converge em qualquer intervalo, porque eu tenho um termo aqui que vai para zero muito rápido, então, como eu estou no intervalo simétrico e a função que estou integrando aqui toda é ímpar, eu posso vir aqui e falar que isso é zero, tá? E do lado de cá, eu posso fazer uma coisa que é parecida, porque aqui, o que eu tenho aqui, essa função é par, essa função é par, logo, o produto é par. Então, do intervalo simétrico, eu posso dobrar. Essa função ela é simétrica dos dois lados. Então, ao invés de eu calcular de menos infinito até mais infinito, eu vou só pegar e dobrar esse papel aqui, tá? De calcular de zero até mais infinito. Como eu dobro, então eu multiplico por 2 aqui. Então, isso vai ficar 1 sobre π, da integral de zero até mais infinito, de e elevado a menos k alfa quadrado t, cosseno de alfa x de alfa. Aí você deve estar pensando assim, vamos supor que você não fez na aula passada. Mas deve estar pensando assim, putz, mas aí você chegou numa integral mais difícil que você tinha antes, né? Só que essa integral eu já resolvi ela, né? Eu resolvi ela na aula passada. E a resposta dela, peraí que eu tenho que olhar aqui que eu esqueci. Essa integral em si, ela é raiz de π sobre 2, raiz de kt, é o t que está aqui, né? E elevado a menos x quadrado sobre 4kt. E aí, se eu multiplico por 1 sobre π, aqui tem que aparecer 1 sobre π, né? Porque essa integral eu já resolvi na aula passada. Isso tudo é a transformada inversa, né? Portanto, a minha solução do problema, u de xt, ela é explicitamente, aqui eu só vou simplificar aqui, e elevado a menos x ao quadrado sobre 4kt, dividido por 2 raiz de kt π. Tá? Essa é a solução do meu problema. Ou seja, é o único problema que eu consigo... Não único não, né? É um dos poucos problemas que eu consigo dar a resposta explícita. E essa é a resposta explícita. Explicitamente, essa é a solução daquele problema que eu dei inicialmente. Tá? Tudo bem? Então, assim, na verdade, o que a gente fez hoje foi coisas que... A maioria das coisas a gente já tinha feito, né? E a maioria das coisas que a gente fez, não teve quase nada que saiu do zero. Tipo assim, isso não foi justificado. Todos os passos foram justificados, exceto talvez esse,
e aquela coisa de você trocar a derivada com integral, porque aquilo é uma coisa de matemática muito avançada, tá? Mas o resto é tranquilo. E aí a gente consegue chegar. Só que se vocês observarem bem, essa função aqui é uma função muito parecida com a função, com aquela gaussiana da função de probabilidade, né? Se você trocar t por... tem uns valores lá que eu até coloquei no material, lá na apostila, que é o seguinte. Se você pega, por exemplo, t e troca por gama ao quadrado, faz k igual a meio, e troca o x por x menos mi, o que você vai ter exatamente aquela função assim, 1 sobre raiz de 2π gama, exponencial de menos 1 sobre 2, x menos mi sobre mi, assim, sobre gama, né? Elevado ao quadrado. Essa função aqui é a gaussiana lá da probabilidade, tá? Porque a ideia é exatamente a mesma. Porque vamos pensar o seguinte, o que acontece aqui? Eu tenho um fio e aí, nesse fio, eu coloco uma quantidade de calor num ponto. O que vai acontecer é que esse calor ele vai distribuir. Ele vai vir aqui, então vamos supor que você tem um fio aqui. E aí você vem num ponto e coloca um ponto de calor. O que vai acontecer é que a distribuição que vai acontecer aqui é uma distribuição de probabilidade, né? É uma distribuição de probabilidade. Então, por exemplo, se você tem uma partícula de calor aqui, e aí ele bate num ponto aqui, ele vai distribuir o calor da mesma forma. Mas não sei se vocês já viram esse exemplo, mas, por exemplo, suponha que você põe um preguinho aqui, depois você põe 2, depois você põe 3, depois você põe 4, e assim por diante. Tá? E aí você vem e solta uma bolinha aqui. Não sei se vocês estão vendo. E aí você solta uma bolinha aqui, igual aquele programa do Luciano Huck, só que nesse ninguém fica rico nem pobre, tá? Se a bolinha bater aqui e tiver 50% de probabilidade de ir para cada lado, ela vem para a esquerda, por exemplo. Aí suponha que ela bate aqui, ela tem 50% de probabilidade de ir para a direita e para a esquerda, e aí ela vai para a direita e para a esquerda, e assim por diante. Se você soltar uma quantidade infinita de bolinhas aqui, e você tiver uma pirâmide muito grande, o que vai acontecer é que, no final, essas bolinhas elas vão ter a seguinte distribuição. Tá? Vai ser mais ou menos essa distribuição aqui. A mesma coisa, por exemplo, é quando você... Os exames de probabilidade, né? Essa questão de probabilidade, por exemplo. Vamos supor que você calcula a altura média da população. Tá? Calcula a altura média da população. Então, o que vai acontecer é que aqui no meio, você vai ter, sei lá, que a altura média é 1,65. Estou chutando, tá? A altura média é 1,65. A quantidade de pessoas que mede 1,70 é igual à quantidade de pessoas que mede 1,60. Né? Você tem essa distribuição aqui. Aí, quanto maior a pessoa, menos eles vão existir. Por exemplo, a quantidade de pessoas que mede 2 metros é igual à quantidade de pessoas que mede... Ixi, 1,30. Não sei. 1,30. É 1,30? Não, peraí. 65, 35, 1,30. Tá? Então, essa função que eu achei do calor é exatamente uma distribuição assim. É igual distribuir a altura para as pessoas. Você vai distribuir igual a partir de um determinado eixo aqui. Tá? Esse exemplo aqui eu deixei por último, né, porque eu acho que é o exemplo mais interessante. Porque, assim, eu procurei muito em vários livros como que resolvia esse problema, ou como que você chegava nessa fórmula, tá? Por que aquela distribuição de probabilidade é daquele jeito? E a maioria dos livros não falava, né? E aí eu falei assim, dediquei um bom tempo para poder tentar chegar nessa solução, tá tudo explicado. É difícil, mas eu acho que é importante vocês saberem, porque é um nível de matemática um pouco mais elevado, e eu acho que isso aqui não é difícil. Assim, isso aqui é muito difícil. Não é difícil, porque você só tem que entender, né? E eu não vou cobrar em prova, claro, mas... Tudo bem, pessoal. Então, por hoje é só. É Ô, uma aula Bruno, curta, mas que dá dor de cabeça. Pode falar, Guilherme.
Você pode explicar de novo esse do porquê que essa exponencial aí é par? Essa aqui, Isso. ela é par com relação a alfa. Aqui, ó, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que você tem uma função assim, ó. Aqui, como eu estou integrando com relação a alfa, então essa função você tem que considerar ela com relação a alfa. Então, se você fizer f de alfa igual a e elevado a menos k alfa quadrado t, k e t a gente não está muito interessado em saber quem que é. Essa variável só muda aqui. Se você fizer f de menos alfa, isso vai ser e elevado a menos k menos alfa quadrado t. Só que menos alfa quadrado é alfa quadrado. Certo? Que é f de alfa. Então, f de menos alfa é igual a f de alfa, logo ela é par. Tudo bem? Ah, demorou. Boto fé. Lembrei. Certo? É porque é com relação a alfa, né? Aham. Não é o k e nem o t. Que eu estou integrando com relação a alfa aqui. Não, demorou. Mais alguma dúvida, pessoal? Ó, eu não sei se eu falei no começo da aula, mas amanhã eu marquei uma aula. Estão todos convidados aí. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Tem 99 convidados. Para uma aula amanhã, 4h45. Tá? Lá está marcado das 4h45 às 6h25, mas eu não vou poder ficar até às 6h25, não. Tá? Deixa eu corrigir aqui. Na verdade, eu vou colocar no máximo até 6 horas. Aqui está até às 6h25, mas é até às 6. Pronto, já modifiquei aqui. E aí, essa aula amanhã tirar a dúvida. Na verdade, a gente vai fazer uma aula tirar a dúvida amanhã, na terça, né? E na quarta-feira, no horário de aula normal, também faço uma aula para tirar dúvida para que vocês possam fazer a prova. Certo, pessoal? Já está acabando o curso. Imagino que essa pandemia também, se Deus quiser, já está acabando. Falta só mais uns 6 meses. Daqui a pouco vocês estão tudo vacinados. E aí a gente volta para presencial, tá? Bom, pessoal, vou ficar aqui mais um segundinho, caso alguém tirar dúvida. Quem não quiser tirar dúvida, está dispensado. Valeu, Bruno. Até amanhã. Boa semana para vocês. Bons estudos aí. Valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu.